Leitura do livro O Capital, Crítica da Economia Política. Livro 1, O Processo de Produção do Capital. Editorial Bom Tempo, edições 2013. Sumário. Nota da edição. Página 11. Textos introdutórios. Apresentação: Jacob Grender. Advertências aos leitores do livro O Capital, Louis Althusser. Considerações sobre o método, José Arthur Genotti. O Capital, a Crítica da Economia Política, livro 1, O Processo de Produção do Capital. Prefácio da primeira edição. Pós-fácio da segunda edição. Prefácio da edição francesa. Prefácio da edição francesa. Pós-fácio da edição francesa. Prefácio da terceira edição alemã. Prefácio da edição inglesa. Prefácio da quarta edição alemã. Seção 1. Mercadoria e dinheiro. Capítulo 1. A mercadoria. 1.1. Os dois fatores da mercadoria: valor de uso e valor. Substância do valor, grandeza do valor. 1.2. O duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. 1.3. A forma do valor, ou o valor de troca. 1.3a. A forma de valor simples, individual ou ocasional. 1.3b. A forma de valor total ou desdobrada. 1.3c. A forma de valor universal. 1.3d. A forma dinheiro. 1.4. O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Capítulo 2. O processo de troca. Capítulo 3. O dinheiro ou a circulação de mercadorias. 3.1. Medidas dos valores. 3.2. O meio de circulação. 3.2a. A metamorfose das mercadorias. 3.2b. O curso do dinheiro. 3.2c. A moeda, o signo do valor. 3.3. Dinheiro. 3.3a. Entesouramento. 3.3b. Meio de pagamento. 3.3c. O dinheiro mundial. Seção 2. A transformação do dinheiro em capital. Capítulo 4. A transformação do dinheiro em capital. 4.1. A fórmula geral do capital. 4.2. Contradições da fórmula geral. 4.3. A compra e a venda de força de trabalho. Seção 3. A produção do mais-valor absoluto. Capítulo 5. O processo de trabalho e o processo de valorização. 5.1. O processo de trabalho. 5.2. O processo de valorização. Capítulo 6. Capital constante e capital variável. Capítulo 7. A taxa do mais-valor. 7.1. O grau de exploração da força de trabalho. 7.2. Representação do valor de produto em partes proporcionais do produto. 7.3. A última hora do senhor. A última hora de sênior. 7.4. O mais produto. Capítulo 8. A jornada de trabalho. 8.1. Os limites da jornada de trabalho. 8.2. A avidez por mais trabalho, o fabricante e o boiardo. 8.3. Ramos da indústria inglesa sem limites legais à exploração. 8.4. Trabalho diurno e noturno, o sistema de revezamento. 8.5. A luta pela jornada normal de trabalho, leis compulsórias para o prolongamento da jornada de trabalho da metade do século XVI ao final do século XVII. 8.6. A luta pela jornada normal de trabalho, limitação do tempo de trabalho por força da lei, a legislação fabril inglesa de 1833 a 1864. 8.7. A luta pela jornada normal de trabalho, repercussão da legislação fabril inglesa em outros países. Capítulo 9. A taxa e massa do mais-valor. Seção 4. A produção do mais-valor relativo. Capítulo 10. O conceito de mais-valor relativo. Capítulo 11. Cooperação. Capítulo 12. Divisão do trabalho e manufatura. 12.1. A dupla origem da manufatura. 12.2. O trabalhador parcial e sua ferramenta. 12.3. As duas formas fundamentais da manufatura, manufatura heterogênea e manufatura orgânica. 12.4.
Divisão do trabalho na manufatura e divisão do trabalho na sociedade. 12.5. O caráter capitalista da manufatura. Capítulo 13. Maquinaria e grande indústria. 13.1. O desenvolvimento da maquinaria. 13.2. Transferência de valor da maquinaria ao produto. 13.3. Efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. 13.3a. Apropriação de força de trabalho subsidiárias pelo capital. Trabalho feminino e infantil. 13.3b. Prolongamento da jornada de trabalho. 13.3c. Intensificação do trabalho. 13.4. A fábrica. 13.5. A luta entre trabalhador e máquina. 13.6. A teoria da compensação relativa dos trabalhadores deslocados pela maquinaria. 13.7. Repulsão e atração de trabalhadores com o desenvolvimento da indústria mecanizada. Crises da indústria algodoeira. 13.8. O revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria. 13.8a. Suprassunção da cooperação fundada no artesanato e na divisão do trabalho. 13.8b. Efeito retroativo do sistema fabril sobre a manufatura e o trabalho domiciliar. 13.8c. A manufatura moderna. 13.8d. O trabalho domiciliar moderno. 13.8e. Transição da manufatura e do trabalho domiciliar moderno para a grande indústria, aceleração dessa revolução mediante a aplicação de leis fabris a esses modos de produzir. 13.9. Legislação fabril, cláusulas sanitárias e educacionais, sua generalização na Inglaterra. 13.10. Grande indústria e agricultura. Seção 5. A produção do mais-valor absoluto e relativo. Capítulo 14. Mais-valor absoluto e relativo. Capítulo 15. Variação de grandezas do preço da força de trabalho e do mais-valor. 15.1. Grandeza da jornada de trabalho e intensidade de trabalho, constantes dadas, força produtiva do trabalho, variável. 15.2. Jornada de trabalho, constante, força produtiva do trabalho, constante intensidade do trabalho, variável. 15.3. Força produtiva e intensidade do trabalho, constantes, jornada de trabalho, variável. 15.4. Variações simultâneas na duração, força produtiva e intensidade do trabalho. Capítulo 16. Diferentes fórmulas para a taxa de mais-valor. Seção 6. Capítulo 17. A transformação do valor ou preço. Seção 6. O salário. Capítulo 17. A transformação do valor ou preço da força de trabalho em salário. Capítulo 18. O salário por tempo. Capítulo 19. O salário por peça. Capítulo 20. Diversidade nacional dos salários. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Capítulo 21. Reprodução simples. Capítulo 22. Transformação de mais-valor em capital. 22.1. O processo de produção capitalista em escala ampliada. Conversão das leis de propriedades que regem a produção de mercadorias em leis de apropriação capitalista. 22.2. Concepção errônea por parte da economia política da reprodução em escala ampliada. 22.3. Divisão do mais-valor em capital-renda. A teoria da abstinência. 22.4. Circunstâncias que, independentemente da visão ou da divisão proporcional do mais-valor em capital e renda, determinam o volume da acumulação, grau de exploração da força de trabalho, força produtiva do trabalho, diferença crescente entre capital aplicado e capital consumido, grandeza do capital adiantado. 22.5. O assim chamado fundo de trabalho. Capítulo 23. A Lei Geral da Acumulação Capitalista. 23.1. Demanda crescente de força de trabalho com a acumulação, conservando-se igual a composição do capital. 23.2. Diminuição relativa da parte variável do capital à medida que avançam a acumulação e a concentração que a acompanha. Produção progressiva de uma superpopulação relativa ao exército industrial de reserva. 23.3. 23.4. Diferentes formas de existência da superpopulação relativa à Lei Geral da Acumulação Capitalista. 23.5. Ilustração da Lei da Acumulação Capitalista. 23.5a. Inglaterra, de 1846 a 1866. 23.5b. As camadas mal remuneradas da classe trabalhadora industrial britânica.
23.5c. A população nômade. 23.5d. Efeitos das crises sobre as parcelas mais bem remuneradas, da classe trabalhadora. 23.5e. O proletariado agrícola britânico. 23.5f. Irlanda. Capítulo 24. A assim chamada acumulação primitiva. 24.1. O segredo da acumulação primitiva. 24.2. A apropriação da terra pertencente à população rural. 24.3. Legislação sanguinária contra os expropriados desde o final do século XV. Leis para a compensação dos salários, ou compressão dos salários. 24.4. Gênese dos arrendatários capitalistas. 24.5. Efeito retroativo da Revolução Agrícola sobre a indústria. Criação do mercado interno para o capital industrial. 24.6. Gênese do capitalista industrial. 24.7. Tendência histórica da acumulação capitalista. Capítulo 25. A teoria moderna da colonização. Apêndice. Carta de Karl Marx a Friedrich Engels. Carta de Karl Marx a Vera Ivanovna Zasulich. Índice de nomes literários bíblicos e mitológicos. Bibliografia. Glossário da tradução. Tabela de equivalências de pesos, medidas e moedas. Cronologia resumida de Marx e Engels.